Avelino, acho que começa, né, Avelino? Cara, eu fiquei quieto aqui, só absorvendo, e ele falou coisas que realmente nem me passou pela cabeça. Nós temos pessoas que decidem o destino de São Paulo, que primeiro, que é grave, não entende ou não se interessa por futebol, e pior, sequer são São Paulinos. Aí, sabe, é um negócio assim que eu não consigo imaginar um treco desse. Imagina? A única maneira que eu vejo de você ter pessoas que torcem para outros clubes, fazendo com que a coisa ande, se fosse um clube empresa. Você poderia ter lá um diretor ou um cara que é, sei lá, corintiano, mas ele tem que ser funcionário da empresa. Aí ninguém vai discutir, ele tem que fazer a empresa ganhar, gerar lucro. Mas O que aí o Magani está explicando aí é que a base eleitoral que forma os conselheiros vem do clube social. Que tem muito pouco São Paulo, tem muito São Paulo. E aí o São Paulo não é um clube que tem tradição democrática, que vai colocar uma base eleitoral mais ampla ali para poder fazer. Então, as campanhas são feitas justamente para poder ter voto baseado no interesse do pessoal social. Se separasse isso daí, eles sabem muito bem que eles não iriam ser eleitos. Eu vou dar minha opinião, Guiné, se me permite. Por favor. Eu não acredito muito em clube democrático, sabe? Eu acho que o clube é uma empresa, né? A visão democrática sempre vai esbarrar num populismo que vai aparecer no momento ou outro aí, em que um Vicente Mateus da vida, um maluco da vida qualquer aí, que vai trazer um discurso populista e vai tomar também de assalto e fazer o que está acontecendo hoje aí. Então, eu penso o seguinte, a profissionalização do futebol passa por uma coisa que chama transparência. Mas antes disso, queria a atenção do Magani, qual que foi a razão que levou, né, essa mudança, essa reforma estatutária tão rápida, tão afoita da maneira que está sendo? Existe um porquê disso, né? E eu creio, Magani, vou dar minha opinião pessoal, aí depois, se você puder fazer um comentário, eu te agradeço. Como a gente estava falando aí, o São Paulo hoje já é alvo do Ministério Público, né? Por causa da venda do Iago Maidana, aquela situação do Aidar e de mais dois conselheiros do São Paulo lá que também faziam parte da diretoria jurídica e financeira por lavagem de dinheiro. Entendeu? Então, quando você tem um problema desse tipo, ele não é enfrentado de uma maneira objetiva que venha ao quê? A evitar que isso se repita? Não. Estão fazendo uma coisa justamente para quê? Para diminuir a transparência, para colocar na mão de pouquíssimos a visualização desses números, né? Que o grande problema do São Paulo é transparência. Então, quando você quer buscar dinheiro no mercado para fazer qualquer coisa, que o estatuto, como o Magani estava dizendo aí, se prevê, como é que você vai colocar na mão de certas pessoas que não têm credibilidade, não dão transparência para os números e o pior, não tem nenhum projeto para estar fazendo aquilo. O projeto desses caras é pessoal. Então, eu queria saber a sua opinião tua. Você acha que a razão dessa alteração estatutária tão rápida, afoita da maneira que está sendo, foi por causa dessa ação do Ministério Público, Magani? Só um adendo, vou até aproveitar. Eu queria que depois você respondesse a minha pergunta. Na sua cabeça, quais seriam as possíveis soluções para tudo isso? Eu entendo que o processo criminal que corre, as denúncias que foram formuladas aí pela imprensa, largamente, veja que nós tínhamos todos os dias, né, 2 jornalistas publicando há 15 dias, um mês atrás, denúncias das mais escabrosas aí, com relação a conselheiros do São Paulo que respondem criminalmente e o ex-presidente também e tudo mais. Uma das razões, entendo eu, Zé Luiz, veja, quanto mais você fecha, mais você consegue controlar o dia a dia. Se você simplesmente faz sumir qualquer voz interna fiscalizadora e que questione a estrutura, você controla aquilo e acabou, entendeu? Vira uma ditadura e a ditadura do cala-boca e você desaparece com tudo.
Não sei se vocês lembram disso, uma das bandeiras da atual gestão era de apresentar balanços trimestrais com relação às contas, Sim, abrir senhor. isso. Pergunto para vocês, isso foi Contas publicado em aparecidas. algum lugar? Qual é o que foi dado conhecimento aos torcedores, aos sócios torcedores, ou à imprensa do que é o São Paulo Futebol Clube? Ou seja, nós tivemos um recrudescimento das informações, mais ainda, hein? Veja, nós já tínhamos muitos problemas na gestão Leco, mas a atual gestão, inclusive, veja, não se publica nada, não se sabe nada. É uma coisa incrível como isso vai acontecendo. E eu entendo sim, Zé Luiz, portanto, que faz parte da lógica. Quanto mais fechar, mais calar as vozes da oposição, ou vozes, e oposição não é no sentido pejorativo do termo, tá? Mas a do seu papel de fiscalização. Gente, o conselheiro, ele tem um papel de fiscalização. Ele deve, uma das prerrogativas das funções é de fiscalizar a execução. Se você mata a fiscalização da execução, acabou, gente, acabou. E respondendo aí a pergunta complementar, né? Eu só vejo um caminho, que é o caminho do arejar. Buscar um caminho da democratização do acesso, da participação. Se vão criar uma categoria de sócio patrimonial, que foi uma ideia até que circulou, né? Vamos criar ali uma categoria de sócio patrimonial, ou seja, você não compra o título da social, você compra um título com um valor X, que pode ser pago de uma forma X, isso pouco importa, mas que isso dá direito a ele, sim, votar para a presidência do São Paulo. Ou seja, não vai ser o sócio torcedor, porque, putz, o sócio torcedor às vezes está longe, não conhece a dinâmica, ele pouco conhece a estrutura do clube, tá. Então, mas como é que você faz um misto disso? Dá para fazer uma conta matemática, um percentual de sócios torcedores vai compor o coeficiente eleitoral, um percentual do sócio patrimonial, que você cria uma categoria específica exatamente para isso, para não ser a pessoa que frequenta o social apenas que vai votar. Ou seja, você cria uma matemática que areja um pouco a estrutura. Agora, se nós continuarmos, se for aprovado efetivamente o regimento na mão dos 66 conselheiros vitalícios que vão chancelar as chapas e a eleição continuar sendo a do associado que frequenta a sauna, em que o diretor da social distribui todos os cargos internamente. Agora você vai dirigir o tênis, o biribol, todos os esportes. E esses incumbidos politicamente de tracionar os seus pares para dinamizar aquilo, esses serem os eleitores do São Paulo, nós estamos fadados ao fim. Fadados ao fim. Porque não existe erro recorrente que não nos empurre ao precipício de ordem financeira, de ordem patrimonial. Nós estamos sendo empurrados para um precipício patrimonial. À medida em que o endividamento vai crescendo, chega num ponto que você não tem volta. Isso é o que causa calafrios na gente. Então a gente está num momento de fechamento, falta de fiscalização, ataque a qualquer voz dissonante e endividamento. Ou seja, a receita está pronta, gente, para a implosão da estrutura. Aliás, uma parte. Pela primeira vez na história, o que nós temos de patrimônio físico não paga as contas. Ou seja, se vender todo o patrimônio do São Paulo, todo, ele não paga as dívidas que o São Paulo tem em mãos. Isso é assustador. Então, assim, nós chegamos num momento de falta de liquidez. Agora, Aí, esse número que você, quando você fala esse número, Magão, isso é uma demonstração, assim, é uma projeção de algum grupo da oposição, ou isso daí já está em algum balanço administrativo de São Paulo? Isso foi publicado, isso está publicado em balanço e está publicado na imprensa. Aquele rapaz que sempre publica matérias, o Rodrigo, esqueci o sobrenome dele, que sempre solta faz análise dos balanços, né, e tudo mais, e já escancarou isso na imprensa, entendeu? Então, assim, a situação é muito delicada, é muito preocupante, tá? A gente que acompanha, está perto, ama essa instituição, perde horas do dia, né? Às vezes nem sabe o porquê, né? Às vezes você parar racionalmente, você fala assim, por que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou queimando tanta energia com isso?
é que tem um lado do amor, tem um lado, né, da história, tem um lado né, da lembrança do meu avô, né, que não está mais aqui, eu sou São Paulino por causa dele, então fica uma coisa de, putz, vamos tentar ajudar. Mas se você pensar objetivamente, tem um rolo compressor que está sendo passado aí. Por que eu vou arrumar encrenca com tudo isso? Por que eu venho aqui falar com vocês? Por que a gente solta a nota? Por que se publica no grupo dos sócios lá do clube? Fala, meu caro, onde estão os conselheiros que assinaram esse projeto? Por que ninguém vem falar com a gente? Onde estão vocês todos? Hoje parece que tem uma entrevista, né? Eu vou até ver depois aqui do término de um conselheiro, o primeiro do grupo lá de mais de 80 que subscreveram o projeto. Onde eles estão? Por que eles não aparecem para defender a mudança estatutária que estão propondo aí? Então, fica o convite. E um desafio, convite. Eu acho que eu, enquanto ser que tem muito apreço pela democracia, poxa, traga as ideias, mas por que isso é legal? Por que colocar na mão dos 66 vitalícios o futuro do São Paulo é legal? Queria entender. Vendeu o Morumbi, não paga as contas. Você vender todo o patrimônio, não paga. Não tem liquidez. A conta dívida, dívida em cargos, né, e o futuro de processos e tudo mais é uma soma. Porque não se esqueçam, gente, a gente já tem, a gente também tem como horizonte tantas perdas de ações que teremos aí na frente, tá? Então você faz uma conta mais ou menos, inclusive. Terrível, entendeu? Uma coisa que chama atenção no São Paulo, desculpa o Isaías também, um comportamento já antigo, né, do São Paulo de não ter oposição organizada assim, de uma maneira que possa sempre fazer frente a esse grupo que está se colocando. Cada vez mais que a gente enxerga os objetivos desses caras indo adiante, passando, que nem você bem disse, aí, num rolo compressor, a gente espera duas coisas, né? Um dia a polícia... Porque uma coisa que o pessoal do chat, todo mundo tem que ficar atento, quando você comete, se for o caso do São Paulo, a gente não pode dizer aqui que seja, mas como foi no Cruzeiro, né? Quando você pega dinheiro do São Paulo, um desvio de uma compra de um jogador, ou participação em alguma ilicitude em contratação, alguma coisa que esteja ocorrendo, isso vai parar na mão de terceiros, correto? Isso aí é um crime que chama lavagem de dinheiro, né? E também o São Paulo não é um clube com fins lucrativos, né? Ele é sem fins lucrativos. Quando você opta por esse tipo de personalidade jurídica, você tem um diferencial do imposto seu também. Estou correto, Magani? Sim. Mas então, agora... só para terminar, onde eu quero chegar. Quando você faz esses desvios internos, obviamente que o Estado está sendo também tolhido nessa história. Porque o clube não está pagando imposto, mas tem alguém que está tendo lucro no São Paulo ali. Isso acontece em entidades, por exemplo, que nem faculdades que têm não tem fins lucrativos e o proprietário da faculdade está pegando dinheiro por fora justamente para não ter que pagar o RPJ, que é uma pancada, né? Então, isso daí da Polícia Federal, isso daí da cadeia, isso aí dá processo crime quando a coisa estoura. Então, São Paulo tem dois caminhos, eu acho, sabe? Porque quando se toma essa decisão tão rápida, tão afoita de se fazer uma mudança radical desse tamanho do estatuto, que, como bem disse o Magani, não era uma maravilha, mas que tinha um caminho para o clube trilhado, justamente no momento que o MP vem e começa a puxar o nó, começa a puxar o fio da meada de uma coisa, porque a partir do momento que você encontra o pelo em ovo, meu amigo, daqui a pouquinho tem um macaco do outro lado. E essa que é a questão. O medo dos caras é justamente que o quê? Que isso aí não se expanda, né? Que não faça. E como o Magani está bem explicando, o Igne, e que eu também tenho essa impressão de fora, que eu não sou nem perto do São Paulo, eu acompanho de longe aqui pelo... O que eu vejo? Eles querem se fechar justamente ali dentro, manter esse grau baixíssimo de transparência dos números, para quê? Para se proteger e manter esse esquema. Só que, cara, hoje eles são burros mesmo, eles são velhos. Eles vão cair do cavalo. Porque isso uma hora explode, né? Porque eles não estão achando que eles estão tirando o dinheiro do São Paulo só. O Estado está perdendo com isso. E mexer com o Estado não é bom, não.
cedo ou tarde, se tiver acontecendo irregularidade lá dentro de São Paulo, isso vira um problema muito maior para esses caras. E é retroativo. Se passou pelo Leco, vai sobrar para ele. Se passou o Casares, seja quem for. Né? O Aidar já está respondendo, né? Já está, né? Esse já está. Então, o que eu estou dizendo, se você começa a abrir o novelo e começa a ver onde que está a coisa ali, eles vão ter problema. E para finalizar, eu acho o seguinte, eles colocam a culpa na participação representativa. Isso é um modus operandi assim, desse tipo de gente. Né? Então, fala assim, pô, se tem muita gente dando palpite aqui, o time não vai para frente. Eu tenho que ficar escutando o Magani falar, o Osaías, o Evanino, a gente não toma decisão aqui porque fica da maneira que está. Na verdade, cara, o que a gente está vendo é um grupo que vive do São Paulo, ou parece que vive do São Paulo. Né? E dentro das prioridades de pagamento ali dentro, não são exatamente aquelas que a gente imagina que seja. Porque se a gente não tem acesso aos gastos do São Paulo, essa transparência, nós que somos torcedores, ficamos indignados, você imagina quem vai pôr dinheiro num negócio desse. Pois é. E o Paulo Nobre, que a gente já falou várias vezes aqui, devia ter um troféu, uma estátua lá no Palmeiras, que o Palmeiras sim ia virar uma portuguesa, que veio de processos idênticos ao do São Paulo. Aí o cara vai e bota 200 milhões do dinheiro dele, ou até mais lá tal, mas fala, ó, puxa para cá. Organizou a casa, colocou de transparência, puxaram um grande parceiro que está fazendo esse trabalho lá. Só que a diferença é a seguinte, o Paulo Nobre não precisa viver do Palmeiras. E a pergunta minha é o seguinte, o Leco viveria sem o São Paulo? Será que o Leco teria o padrão de vida que ele tem aí se não fosse São Paulo? Eu não sei dizer, só estou fazendo a pergunta aqui, cada um que responda da maneira que for. Né? Será que o Casares vive sem o São Paulo? Será que muita gente que está ali dentro? Então, se podem viver, e tomara que sejam transparentes e demonstrem isso para ganhar essa credibilidade, que é o que a gente está vendo aí, que vai, sinceramente, se deteriorar completamente caso isso passe no dia 16. Antes de passar para o Osaías, que ele quer fazer uma pergunta, claro, queria fazer uma pergunta para você, Magani. Quais as chances desse novelo, desse pelo em ovo que o Zé Luiz falou, envolver o São Paulo em rebaixamento, não pela má qualidade do time, mas por uma punição, por qualquer outra coisa que seja externa ao time? Vamos supor que o São Paulo até consegue montar um time, mas de repente descubra um treco ali cabuloso que vai respingar no time do São Paulo, porque eu não me importo de ver todo aquele pessoal na cadeia. O meu problema e o time de São Paulo, e o clube? Será que não vai ser rebaixado por algum motivo desse externo? Pode ser rebaixado pelo péssimo time que vai ser montado diante dessa estrutura podre. Mas, assim, não tem alguma coisa juridicamente que alguém pode chegar e falar assim, eu vou ferrar o São Paulo porque esse cara aqui foi corrupto? Tem alguma coisa do gênero? Não, veja, depende. Quais são as disposições legais que levariam um clube ao rebaixamento, se constatada alguma irregularidade? Por que não, entendeu? Essa uma das disposições essa, quer dizer, o clube que não está pagando salário tem uma disposição legal de que daqui a pouco a gente pode ter problemas. O envolvimento de um outro empresário, que a gente tem um impedimento aí do regramento da FIFA sobre isso ou aquilo. Mas isso a gente fica aí no campo mais subjetivo, quer dizer, isso que pode acontecer. Mas isso foge um pouco digamos, do nosso binóculo, né, do nosso microscópio de identificar isso. Eu acho que a gente precisa dar um passo atrás e exatamente pegar por que a estrutura política se comporta dessa forma e leva a essa conjuntura, e aí nós estamos destrinchando tudo isso. Eu acho que o Zé Luiz também tem uma coisa anterior dessa jornada toda, que é exatamente, independentemente se a pessoa tem condição patrimonial de levar uma vida X, Y e Z, o que a gente pensa nós não estamos pensando aqui nas pessoas, a gente está pensando na estrutura que vai gerir a nossa instituição. Essa estrutura é uma estrutura que, se aprovada, há uma tendência enorme de nos levar definitivamente ao precipício por ausência de fiscalização, por ausência de controle, por ausência de voz, de contraposição.
Então, isso é o que causa preocupação, entendeu? Acho que isso é o grande problema desse processo todo. Então, sem entrar no campo subjetivo de este ou aquele ou nada, o que causa pavor em nós é este fechamento. Aliás, e com detalhe, né? O Manifesto Nova Força diz isso bem hoje. A gente tem um fechamento de pessoas que querem controlar o São Paulo como se fosse uma empresa. Então, que torne o clube empresa e deposite R$1 bilhão para que faça a administração como eles quiserem. Mas o problema é que aí vem a provocação, né? Você deixaria na administração alguém que traz déficits sequenciais gerindo a sua empresa regularmente? Você não iria ao mercado contratar o melhor profissional se essa empresa também fosse sua? Ou você teria uma abnegada para cuidar da sua empresa? Então, assim, há uma esquizofrenia. Quer dizer, eles querem pegar o São Paulo, tomar para eles próprios e administrar como eles bem desejam. Então, pague R$1 bilhão, transforme em clube empresa e pague R$1 bilhão, que é o estimado na marca e tudo mais, e leve, entendeu? Mas assim, não pode. Assim, o Marcelo, aquele comentário esportivo, usou até o termo, né, que o São Paulo está sendo sequestrado. É um termo duríssimo, mas é um termo que tem toda a robustez do ponto de vista prático. Nós estamos sendo sequestrados à luz do dia, entendeu? Sim, como eu falei no começo, eu não manjo nada de bastidores, né? Não é o meu mundo, digamos assim. E quando a gente vê uma pessoa que tem um conhecimento vasto, assim como o Magani, primeiro que você fica mais enojado ainda, né? E de tanta podridão que existe. E segundo que você começa a ligar alguns pontos, algumas entrevistas, algumas falas, e, por exemplo, você começa a entender, por exemplo, a entrevista do Muricy hoje, mais cedo, hoje mesmo, quando ele fala que tem investidores, mas esquece clube empresa, porque simplesmente os caras que estão no São Paulo não aceitam a opinião de fora. Eles querem alguém que invista, querem alguém que coloque o dinheiro, mas não querem que ninguém opine nada, fale nada, diga nada. Tem que ser do jeito deles. Assim, sendo bem leigo a pergunta, então, até se for alguma coisa muito bizarra, me desculpe a pergunta. Mas, assim, você falou inicialmente que são 180 conselheiros hoje e vai reduzir para 120. Estou falando dos vitalícios. São 160 e aí você tem uma redução para 120. E por que o foco está no vitalício? Porque como é o vitalício que subscreve a chapa que vai concorrer ao pleito, a importância está neste cara aqui, do vitalício, entendeu? Mas, assim, existe... assim, duas perguntas. Existe a possibilidade de melar nessa votação e a turma do Casares perder? E segundo, a torcida, eu não sei até que nível está, a torcida está querendo fazer protesto, até por isso o pessoal partiu aí para o online, não vai fazer mais o presencial. Existe alguma possibilidade, de repente, tá? Vamos imaginar que consiga reunir aí 10 mil torcedores protestando ali na frente do estádio. Existe alguma possibilidade de o pessoal do Casares perder ou de não haver isso, de ser interrompido? Existe alguma possibilidade? Então, veja, do ponto de vista objetivo, existe. O que a gente pede, e nós estamos trabalhando para isso, é que esses conselheiros que subscreveram o projeto, eles repensem o voto deles. Eles repensem a intenção deles. Então, assim, uma manifestação pacífica de torcedores do lado de fora, lógico, é muito bem-vinda. Eu mesmo tenho a predisposição de estar lá no dia. E por unidade de realidade, eu repito, é o momento mais nevrálgico da história do clube. A gente tem a possibilidade de fechá-lo, dele ser trancado dentro de um grupinho muito pequeno que vai controlar ali a política do São Paulo durante décadas. E qual é o grande problema disso? Como eu disse, a gente já debateu aqui, falta de transparência, de oposição, fiscalização e tudo mais. Então, claro, existe a chance do estatuto ser enterrado, do projeto de estatuto ser enterrado? Existe. Como que isso vai acontecer? Com pressão. Então, o papel primordial dos jornalistas,
papel primordial de todos os blogs do São Paulo, dos São Paulinos. E eu estou aqui exatamente para tentar ajudar nisso. Quer dizer, vocês têm papel importantíssimo. Todo São Paulino que tem um mecanismo de comunicação com o torcedor, com o público em geral, quer dizer, informar o público em geral do que está acontecendo sempre é fundamental. Então, a manifestação é bem-vinda. Eu sou muito afetuoso a essa tese de uma boa manifestação pacífica, cobrando transparência, cobrando participação do torcedor, cobrando a abertura do clube, e vamos torcer para que esses conselheiros possam ter um juízo mesmo de racionalidade. Quer dizer, será que precisam disso? Será que, se eles estão com a máquina inteira, não dá para eles fazerem uma campanha na próxima e apresentar e fazer um trabalho bonito e novamente buscarem reeleição e tudo mais, mas aguardando, né, um período para isso, mas mudar a regra de reeleição para ele próprio, quer dizer, ampliar o mandato dele próprio. Então, são coisas que você fala assim, não é possível, mas nem a turma em Brasília ela prorroga o seu alto mandato. Veja, nem a turma em Brasília autoriza sua própria reeleição dentro de um mandato que está correndo. Então, assim, o FHC fez isso, né? Não, mas também não fazer, né, dentro da. Mas não. Tudo é possível, né, Magani? Nisso aí, o grande problema aqui que eu queria só entender e o que vai virar do São Paulo depois disso daí é o seguinte: por que o Casares acha, né, que ele vai ter sucesso? Porque ele já perdeu um título brasileiro mais ganho da história. Ganhou o Paulista depois, beleza. Quase foi rebaixado e está aí com 600 milhões de dívida e com um monte de problema pela frente. Quiçá policial, que a gente não sabe o que vem pela frente ainda aí. Então, essa alteração da maneira que está sendo, esse golpe que está acontecendo agora aí, o mais importante, na minha opinião, era que o São Paulino soubesse, né? E por isso que foi fantástica a sua apresentação aqui, porque foi muito fácil de entender o que está ocorrendo, e tivesse esse entendimento do que está acontecendo. Porque o São Paulo é um time que possui, Magani, a terceira maior torcida do Brasil. Não é um clube qualquer. Né? Então, eu não gosto do termo sequestrado, porque o sequestro sempre pede um resgate, alguma coisa ali. O São Paulo foi ocupado, cara. O São Paulo foi tomado. É diferente. Aquele papo de patrimonialismo mesmo. São gente que acham que o São Paulo é dele. Foi lá e ocuparam aquilo. Então, a nossa dificuldade daqui para frente é demonstrar isso aí que está acontecendo, porque muito provavelmente vai passar. Infelizmente, isso daí é chance de a gente tá torcendo para que não passe, para que caia juízo na cabeça dos caras. Vai passar. Agora, o que eu espero também é que a oposição, que tenha legitimidade, busque alternativas judiciais, se necessário, para que isso não vá para frente. Essa discussão precisa ocorrer. E tem um alerta importante para todos os são paulinos em geral. Repare na quantidade de cortinas de fumaça que foram aparecendo dos últimos tempos para cá. É um investidor árabe que agora vai aparecer aqui, é a situação X, Y, Z. Veja, tudo isso para tirar a atenção do momento mais importante da história do clube, entendo eu, que pode ser decisivo para a manutenção da vida do São Paulo, que é a votação da reforma estatutária. Repara na quantidade de cortinas de fumaça que foram aparecendo nesses últimos tempos. É o Benítez, é o empresário do cara que falou, é o árabe que vai trazer dinheiro. Então, assim, tudo para desviar o foco. Então, atenção aos são paulinos em geral, que acompanham rede social, que estão se informando. Quer dizer, eu acho que a nossa lamentação deve ser menor se nós olharmos o jogo contra o América, e por favor, temos que lamentar, mas a atenção maior deve estar direcionada ao dia 16. E como eu disse aqui, é um momento que pode definir a sobrevida da instituição. Depois do dia 16, pode ser que a gente não tenha nenhum América, um resultado com a América para debater um pouco mais adiante. Esse é um dado de realidade. Quer dizer, se fecha a tal ponto, perde-se o controle, transparência nunca mais de nada, já é pouquíssima. Você fecha, daqui a pouco aparece aí um balancete, déficit de 1 bilhão e pega os bonezinhos e
bora para casa cuidar de fazer outra coisa, entendeu? Isso que é triste, né? Porque o cara, ele foi eleito e o estigma dele nas prévias ali, até depois, ele insistia em dizer que haveria muita transparência, que seria uma gestão pautada em transparência, e o cara sequer faz uma entrevista, grava um vídeo ou qualquer coisa, mostrando as propostas disso que ele quer e quais benefícios, na visão dele, pelo menos, traria para o clube, né? Para, de fato, trazer uma discussão. É tudo muito obscuro, a gente tem que ficar descobrindo as coisas, e é como você falou, né? Você explanou e explicou bem. A gente tem que ficar descobrindo através de outras pessoas que frequentam, que estão lá dentro, que participam, e não do maior interessado. O cara não se propõe nem a gravar um vídeo, nem a falar para o torcedor o que ele está querendo de fato. Exatamente. É delicado. O momento como eu disse, é delicado. E, bom, eu fico feliz que eu tenha contribuído aí com o detalhamento disso, né? Eu tentei ser o mais didático. Tem toda uma artimanha jurídica por trás disso, uma série de dispositivos que acho que não convém mergulhar nisso. Mas a compreensão dessa lógica é muito importante. Atenção, dia 16 será um dia bastante delicado. Foi perfeito, eu fiquei mais preocupado ainda agora. Eu estou muito. Confesso que quando a gente fez a primeira leitura, veja, quando foi protocolado e o conselho ele determinou o sigilo, ali você fala, não é possível, tem alguma coisa muito estranha, porque você protocola e vem uma determinação de sigilo para que os conselheiros não possam falar nada para a imprensa, nada para ninguém, sob pena de serem responsabilizados administrativamente, ou seja, tomarem um processo nas costas e serem expulsos do próprio conselho. Olha isso. Como é que você dá sigilo para uma matéria que é essencial para o clube, gente? Nós estamos falando da legislação interna do clube, você dá sigilo. Mas isso pegou tão mal, foi tanta paulada, que caiu o sigilo. E aí, quando veio a nós a notícia do inteiro teor da reforma estatutária, a gente entendeu o porquê do sigilo. Quer dizer, eles iam fazer isso e ainda queriam sigilo. Vamos fazer, vamos ficar quietos. Veja, o trâmite foi o seguinte: eles protocolaram lá os 82 conselheiros que subscreveram, né? Esses 82, o grupo dos 82 é um grupo que a torcida deveria procurar entender o que passou pela cabeça deles para protocolar isso. Acho que eles deveriam vir a público explicar, porque o clube não é dos 82, o clube é de 20 milhões de pessoas. Por que isso está tramitando? Quando ele protocola, a presidência do Conselho Deliberativo determina o sigilo do inteiro teor do documento, ou seja, não poderia vazar sob pena de responsabilização de quem vazou. Gente, você só determina o sigilo de alguma coisa dessa magnitude com algum interesse. Claro. E aí, aí pegou tão mal que abriu, e quando abriu, as pessoas se deram conta do que era aquilo. Gente, assim, é muito pior do que a gente poderia imaginar. É muito pior. Ô Magani, só para ficar claro, quantos votos precisa para que esse estatuto seja aprovado? A maioria do maioria Conselho simples. Deliberativo. A maioria. Vão lá votar a maioria, entendeu? Nós temos 82 assinaturas agora. Já são a maioria, então? Não. São 260 conselheiros no total. 260 engano, né? totais, né? Tá. Então, precisam de um pouco mais de voto. Mas veja, se nós pegarmos o coeficiente eleitoral da quantidade de cadeiras que eles fizeram na eleição dos votantes e a quantidade de vitalícios que estão com eles têm amplíssima maioria no conselho. Mas quando eu falo amplíssima, é amplíssima mesmo, tá? Eles têm, assim... coitado dos conselheiros que pedem o microfone para questionar o que está acontecendo. São pouquíssimos, entendeu? E assim, cara, é com muita preocupação que eu vejo isso. Eu vejo com muita preocupação porque, como o Zé falou agora há pouco, a gente não vive o dia a dia do clube, mas a gente vive o dia a dia da democracia. E quando você vê num ambiente em que o voto ele é preciso, em que o voto ele é necessário, esse tipo de artimanha para destruir a oposição, sabe? É preocupante, é muito triste. E o pior de tudo, né? Estão lidando com uma coisa que mexe com a gente, né, cara? Você imagina, nós estamos aqui há 2 horas e 27 minutos falando do São Paulo. Ninguém aqui ganha 1 centavo com isso.
Nosso projeto, por exemplo, o Tricolor on the Rock, que tem 13 anos, nunca teve um RT, sabe aquele RT do Twitter, sequer do São Paulo Futebol Clube, numa ação nossa? Ou seja, nunca pedimos nada. Na verdade, pedimos. Uma vez a gente pediu uma credencial para a imprensa e não nos deram, mas só foi. Então você vê, a gente faz isso porque ama, porque gosta do clube demais. E aí você vê os caras fazendo umas putaria dessa, umas patifaria dessa. É triste, meu amigo, é triste. Eu te agradeço muito pelo que você fez aqui, e dentro do que nós podemos aqui, a nossa audiência é pequena, mas nós vamos mandar para frente, vamos passar para todo mundo, cada São Paulino que puder está ouvindo a gente, e nós vamos passar o que você falou aqui, porque de fato é preocupante.